Uma inteligência iluminada pelo estudo. Uma audácia que nada pode fazer parar. Um querer que seja inquebrantável. E uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818, o princípio da sincronicidade. E como vocês bem sabem, hoje mais uma história, mais um convidado, e eu tenho certeza que você vai gostar. E sem nenhuma dúvida, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like, comente os episódios, os programas, é bem legal essa interação para que a gente possa te conhecer e entender melhor quem são as pessoas que seguem o nosso canal e que acompanham o nosso programa. Bem, é isso. Mais um 1818 que nós vamos apresentar a vocês. Oi pessoal, aqui quem fala é Ana Clara Lambert. Espero que vocês tenham tendo uma boa semana, cheia de especialidades natalinas, porque estamos chegando perto dessa época do ano que é tão maravilhosa. Então espero que vocês estejam tendo uma boa semana, assistindo muitos filmes de Natal e aproveitando essa época. Hoje a gente está aqui com o Alex. E Alex, eu ia pedir para você, por favor, se apresentar ao pessoal que está assistindo a gente em casa. Claro. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, né? Eu sou Alex Cruanes. Sou hipnoterapeuta transpessoal, né, palestrante também motivacional, espírita, e estamos aqui para ter esse bate-papo, né, falar um pouquinho sobre espiritualidade, sincronicidade, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Né, no 1818, vamos bater papo aqui, conhecer melhor o seu trabalho, quem você é, e nada melhor, né, para a gente conhecer uma pessoa e a gente resgatar um pouco lá da infância, como é que foi tua origem, né? Nós acreditamos muito que essa raiz ela é fundamental para a nossa formação. Hoje você é espírita e você já era quando criança, sua família, você já vem de uma família espírita. Como que isso aconteceu na sua infância? Então, hoje eu falo... antigamente eu me enquadrava bem como espírita, né? Hoje eu entendo que eu sou espiritualista com uma vertente espírita, né? Tá. Então, vamos lá. E eu nasci num lar, né? Onde comungava, né? Da doutrina espírita, mas muito fraco, vamos dizer assim, né? Como acho que a maioria dos brasileiros, a gente fala, sou católico, Isso. mas vai pouco na igreja, enfim. Mas tive uma formação também dentro de uma escola católica, né? E sempre tive essa familiaridade com a espiritualidade, mas eu sempre me incomodei muito com os dogmas, né? Tá. Então, por isso que o espiritismo, ele me chamou a atenção, porque ele não tinha tantos dogmas, mas ainda tinham coisas muito fechadas, mas enfim, dentro do espiritismo, eu gostei muito dessa fé raciocinada, da gente ir além. Eu acho que o meu espírito sempre buscou compreender, né, o que estava além da matéria, porque para mim não fazia sentido. Né? Como assim? Da onde viemos? Para onde vamos? Né? Como assim? Como é que Deus pode ser justo se tudo isso acontece com a humanidade? E aí fui adentrando na filosofia espírita, fui tendo respostas, lendo o livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro, né, da doutrina espírita, um livro de perguntas e respostas bem direcionada, onde Allan Kardec ele pergunta para os espíritos e através dos médiuns respondem. Então aquilo foi me encantando e eu fui mergulhando dentro da doutrina espírita, lendo os livros, né, diversos livros, e aí foi quando eu, chegou uma hora que eu tive as respostas que eu precisava. Né? E é só que daí eu fui pra vida, fui trabalhar, fui pra vida cotidiana, a ideia é aquele afastamento, né? Que é natural muitas vezes, né? Acho que é do processo da vida, né? Do amadurecimento, né? Tem questões aí do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, é bem natural isso, né? A gente é um pouco rebelde quando é jovem, né? Precisa viver essa rebeldia, as fases, né? Eu precisei das minhas também, né? Tá. E aí eu tive um momento, talvez mais pra frente eu fale, que eu acho que teve um despertar da minha consciência, onde realmente eu mergulhei
né? Tá. E eu não consegui mais voltar atrás, sabe? Tá. Dentro da espiritualidade, dos meus caminhos. Essa virada de chave que às vezes a gente fala, todo mundo que vem aqui teve alguma situação que fez com que a vida fosse reavaliada e alguns caminhos, princípios e etc. Vai ser legal depois ele contar isso para nós, né? Agora, você tem dentro da sua casa, você teve uma inspiração maior? Muita gente conta, né? Às vezes a mãe que foi mais preponderante ali numa orientação espiritual, ou o pai, ou um tio, uma avó. Como que isso aconteceu para você? Foi minha mãe, né? Se eu não falar aqui, ela vai ficar brava comigo, né? Tem que falar. Mãe é mãe. Mãe é mãe, né, cara? E ela é minha acompanhante de palestras. Aí eu costumo falar, é minha obsessora de palestras. Ela tá sempre comigo, né? Tá. Mas tá sempre me inspirando bem, claro. Então, sim, minha mãe sempre veio de uma família espírita, Tá. então sempre teve essa orientação. E ela falava muito quando eu era pequeno, né? Que eu olhava e falava assim, mãe, o que acontece depois da morte? Ela fala assim, menina, é meio estranho, cara. Tipo assim, né? Isso não é pergunta pra uma criança, né? Aí eu começava, por exemplo, vou te colocar de castigo, uma coisa assim. Falava, se você me colocar de castigo, eu pulo dessa janela e não vai acontecer nada. Aí ela fala que se assusta, assim, eu com aquelas ideias estranhas, e aí ela começa, acho que, fala, deixa eu falar de espiritualidade, levar ele para alguns lugares, e aí foi ali que eu fui tendo esse contato, porque eu entendo que, eu acho que, eu sempre falo, ou eu seria ateu ou espírita, porque os dois caminhos são muito lógicos, né? Sim. Ou realmente não existe nada e nada faz sentido, ou tudo faz sentido, né? E aí realmente, para mim, não faz sentido o ateísmo, enfim. Então, não tinha outro caminho, sabe? E acabei mergulhando e acredito que minha vida toda foi pautada dentro dos conceitos espiritualistas que estão nas religiões. Hoje eu vejo isso. Hoje eu entendo que a religião é uma forma da gente se conectar com a espiritualidade, mas não necessariamente a única. E aquele bate-papo que a gente teve antes, muito legal, porque realmente nós vamos ver em várias religiões falando a mesma coisa. Ambos buscando transcendência, conexão, né? E o Espiritismo ele explica isso muito bem, né? E então, quando eu mergulho nisso, eu percebo mas o que de verdade era conexão. Então eu lembro quando eu ia na casa chamada Luz Divina, né? Eu falo que aquela casa salvou minha vida, porque eu tive meus momentos de depressão, eu tive meus momentos de dúvida, de olhar para o mundo e falar o que está acontecendo, né? E minhas dores emocionais, não é à toa que eu virei terapeuta. E ali eu tinha um lugar onde eu me conectava, onde eu sentia a espiritualidade, onde eu transcendia as dores que o nosso ego, o nosso eu menor, que é assim que a gente chama na psicologia transpessoal, sentia, né? E ali eu sentia toda a conexão, toda a transcendência, eu sentia, hoje eu sei, né, os nomes, né? A conexão com todo, a conexão, né, com os nossos mentores espirituais, cada um pode dar um nome para isso, e ali eu me regulava, ali eu me equilibrava. Então eu tinha uma semana, né, turbulenta, os problemas, as dificuldades, tal, as dúvidas, lia, entendia com a razão, mas era quando eu me conectava que eu sentia a espiritualidade, né? E aí depois das formações, que eu acredito que eu vou falar um pouco, que é aí que eu entendo melhor, né? Que é a diferença de religião e espiritualidade, né? Que todas as religiões estão certas em algum né? num ponto, né? Alguns pontos, né? E isso é que é importante, né? E muitas pessoas também, eu estou vendo muito isso nos jovens que eu atendo na clínica. Eu gosto da religião, eu me sinto bem, dentro do meu sistema de crença faz sentido, né? Mas algumas pessoas, eu vejo que não estão mais se enquadrando nem nas religiões que estão por aí. E o que é legal? A mensagem uma delas que eu quero trazer para vocês é que a espiritualidade ela é inerente a todo ser humano. Todos nós podemos acessar a espiritualidade. A religião é um caminho, mas não é único. Por isso estão sem várias religiões. Mas mesmo assim, existem outros caminhos, não necessariamente eu preciso da religião. Então essa é uma mensagem muito bacana. Através de meditações, por exemplo, através de conexões, né, de projeções astrais, através de uma hipnose, através de uma visualização criativa,
técnicas, né? Que a gente pode aprender para se conectar com o espiritual que habita dentro de nós, né? Então, eu acho que foi quando eu juntei, eu acho que o que eu entendi da espiritualidade, que a doutrina espírita realmente explica muito bem, é genial, né? Claro que eu li um pouco de muitas coisas, né? Mas dentro do que eu encontrei, dentro da doutrina espírita, realmente a lógica, a filosofia, ela traz a compreensão. Tá. Mas o mais importante do que isso hoje eu vejo, porque quando eu pego na clínica, pode ser um evangélico, pode ser um ateu, pode ser um espírita ou um agnóstico, não importa, né? A pessoa, dor é dor, né? Todo ser humano sente dor, né? E aquela dor, normalmente, ela é muito próxima de todas as pessoas. E aí nós vamos ver que quando elas se conectam com o espiritual, com a espiritualidade, né? Que dependendo do sistema de crença de cada um, isso que eu entendi, né? Que é interessante, né? Esse respeito. Exato, porque cada um tem um sistema de crença, cada um tem um lar diferente. No país que a gente vive, né? Multiculturas, né? E, enfim, então cada um tem uma crença. Então, dentro do sistema de crença de cada um, a pessoa pode acessar sua espiritualidade. E aí é quando a gente vê a mudança acontecer, sabe? Então, às vezes, hoje com muita experiência, menos, mas antigamente você via que tinha pessoas que estavam patinando na terapia e tal. E aí quando você guiava elas, porque hoje eu me considero assim, né? Eu sou um guia que guio as pessoas nos caminhos da mente dela, das emoções, porque na transpessoal a gente fala, na hipnose a gente fala mente subconsciente, né? Mas na transpessoal a gente entende que tem a mente superconsciente, que ela é a mente que conecta com o todo, que conecta, né, com a espiritualidade, né? Então, se um profissional ele permitir guiar as pessoas para lá, elas chegam. O problema é que eu vejo que, às vezes, pelas escolas filosóficas, pelo materialismo, pelo dualismo, pelo cartesianismo, né? Que, às vezes, muitas escolas, né, ficaram, os profissionais, às vezes, nem sabem do potencial que eles podem atingir. Sim. E vou falar da hipnose, que é o que eu conheço. Então, algumas formações que eu fui, por exemplo, a pessoa começa, né, a mente começa a querer levar a pessoa para um estado de espiritualidade e, às vezes, dentro do protocolo, da técnica, era assim, não, volta, dá uma sugestão, não é bem por aí, vamos trabalhar outro ponto. Agora, se o profissional conhece, né, e permite, gente, isso é que é lindo, né? Porque chega a ser simples depois que a gente começa a trabalhar. E a mente vai, o espírito, a ciência chama de consciência, né? Então, dependendo da linguagem, espírito e consciência é a mesma coisa. Só que a neurociência vai chamar de consciência, né? As ciências, e nós espiritualistas chamamos de espírito. Mas quando a gente estuda o que é espírito, o que é consciência, é a mesma coisa. Então, a consciência, ela vai. E quando vai, se organiza. Então, hoje, vários estudos científicos mostram que quem vive a espiritualidade, independente da religião, sim, seja católico, espírita, umbandista, não importa, né? Muçulmano, não importa, mas vive a espiritualidade, tem mais saúde, vive mais, se recupera mais rápido de qualquer doença ou psicopatologia. E então, assim, eu vivo isso na minha vida, né? Que eu vivi isso na minha vida, vivo, né? Enfim, e vejo isso acontecer todos os dias na minha clínica, no meu consultório. Então, é uma das mensagens que eu quero passar, né? Legal. Que, de repente, quem tem a sua religião, que legal, continue, muito bacana, eu também gosto da religião. Mas tem pessoas que, às vezes, não se conectam com uma religião, né? Talvez um dia vão se conectar, mas não precisa. Você pode encontrar a espiritualidade dentro de você, né? E expandir, e é isso. Uma coisa que eu acho que a gente podia aprofundar um pouco é a questão da hipnose. Porque eu acho que é muito interessante, quando a gente pensa em hipnose, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela hipnose de palco, né? Sim. Que é bem performática. E eu queria saber as principais diferenças em relação à hipnose clínica ou terapêutica. E como que é esse processo? Se, por exemplo, antes de passar pelas hipnoses, precisa fazer um trabalho antes de, talvez, conversas. Como que é esse processo? Eu tenho muita curiosidade em saber. Não, muito bacana. Vai ser bom que a gente consegue, porque acho que é a curiosidade de muita gente mesmo, né? Exatamente. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar na clínica, né? Eu, por exemplo, primeiro faço uma sessão inicial com a pessoa, onde a ideia é exatamente nos conhecermos, né? Quem é esta pessoa que está aqui, né? Por que ela está aqui comigo? Que levou ela até ali? Que levou ela até aqui, né?
do ponto de vista, vamos lá, da mente consciente, né, que pelo que a ciência nos mostra, representa entre 5% ou no máximo 10% da mente, né, de maneira cognitiva, ela acha que o problema dela está em determinadas questões, né? Ela traz um sintoma, né? Então, o sintoma está aparente, ela tem consciência desse sintoma. Porém, nesta conversa, eu quero entender o que está além desse sintoma. Então, a gente vai conversando e aí eu consigo mapear, pela experiência, né? Compreender a lógica da mente subconsciente, que é diferente da mente consciente, trazer para essa pessoa e aí ela consegue compreender o que de fato está acontecendo com ela e eu consigo mostrar um caminho terapêutico resolutivo para ela. Por mais que nós da área da saúde não podemos, claro, seria até um crime prometer qualquer tipo de resultado ou cura, mas a gente pode caminhar em direção a em direção a, né? Então, na hipnose clínica, nós temos esse foco de uma resolução terapêutica, né? E agora, qual a diferença entre a hipnose de palco, né, e a hipnose clínica? Então, assim, a hipnose é hipnose, né? Então, tem várias formas da gente entender o que é hipnose. Então, dentro da linha da neurociência, que estudou, mapeou o cérebro, tomografia computadorizada, PET scan, quis entender o que acontece com o nosso organismo, mente-cérebro, né? Então, descobriu, né, a consciência, que é o que a gente falou que seria o espírito, descobriu a mente, o software e o hardware, claro. E aí, o que percebemos? Que nós temos uma relação, né, de mente, hardware, entre as ondas cerebrais. Então, quando nós estamos em determinada frequência de onda, nosso cérebro está em determinada frequência de onda, a nossa mente está operando de determinada forma. Então, nós temos a mente da vigília, que provavelmente estamos aqui agora, analisando, pensando, racionalizando, julgando. Será que o que ele está falando faz sentido? Eu gosto, não gosto? Então, tudo isso são características da mente consciente e nessas ondas da vigília, que estão relacionadas mais com as ondas θ, onde o nosso cérebro está mais ativo, nossa mente-cérebro está em ondas mais aceleradas, né? Nós estamos no dia a dia. E quando estamos dormindo, né, então, inconsciência é dormindo. Importante dizer isso, são ondas, né, cerebrais onde a gente está dormindo, apagado, inconsciente. O transe, a hipnose, ela acontece nas frequências de ondas intermediárias entre a vigília e o sono. Então, todo mundo, vocês concordam que entra em transe pelo menos 2 vezes por dia? No mínimo, né? No mínimo, perfeito. Então, antes de dormir, eu entro em transe e durmo. Quando eu estou para acordar, eu entro em transe e acordo. Né? Por exemplo, pensa num domingo, um feriado, um dia que a gente não tem muitos afazeres, né? Isso. E aí a gente tá lá, acorda, mas fica de olho fechado, aí a gente ouve o cachorro, as pessoas em casa. Às vezes parece até distante, né? Fica mais distante, aí de repente acorda, tudo some, não é verdade? Pronto, eu estava em transe. Então, ou seja, o transe ele acontece com todos nós, é um estado natural que todos acessamos, inclusive mais do que 2 vezes, sua colocação perfeita. E a diferença é que o hipnotista, né, que é aquele que utiliza a hipnose para o fim do entretenimento, guia algumas pessoas que são mais sugestionáveis que outras, né? Porque existem alguns estudos que mostram que tem vários, né? Mas 5% a 10% da população é altamente sugestionável. Ou seja, elas tendem a aceitar as sugestões de uma mais rápida e mais fácil. Então, uma pessoa que está numa hipnose de palco, por exemplo, ela tende a selecionar essas pessoas, a gente consegue avaliar quem é mais sugestionável ou não. Ela seleciona, não, esse aqui não é muito, separo, essa pessoa é mais, vem para cá, faz alguns testes, testou, viu que aquelas pessoas são altamente sugestionáveis, e aí a sugestão do hipnotista tende como que a mente daquela pessoa aceitar como mais próxima da verdadeira. E aí acontece a hipnose de entretenimento, óbvio que vai da ética do profissional, né? Sim. Fazer um entretenimento onde ele não fira a moral, a ética, os valores daquela pessoa, agrade a todos, seja uma brincadeira que a pessoa no final saia contente com a experiência, né? Agora, a hipnose clínica não. A hipnose clínica tem um objetivo terapêutico, tem um objetivo de ajudar as pessoas a equilibrar conflitos, equilibrar sentimentos,
ajudar as pessoas a encontrar soluções que muitas vezes, de maneira muito lógica, racional, presa na dor, na dificuldade, ela não está conseguindo. E como a hipnose é um estado onde a gente acessa a mente superconsciente, acessa a nossa intuição, que é diferente da expiração. O espiritismo, nós vamos entender que expiração é um espírito falando com a gente. O Jung denominou intuição como a voz interna. Então, nós que estudamos a psicologia transpessoal, entendemos que nós temos o eu do ego, é o eu médio, um eu inferior, que é a nossa sombra. Dentro do espiritismo, nós podemos falar vidas passadas, né? Memórias arquivadas no nosso inconsciente, de vidas pretéritas que todos vivemos. Aí entra uma questão de crença, né? Sim. Precisa ver se o sistema de crença... Mas independente da crença, todos nós temos conteúdos reprimidos, né? Isso a própria psicanálise explica, mas nós temos também um futuro a despertar. Nós temos um eu maior, um eu superior. Então, no campo da consciência, este eu maior, eu do futuro, o tempo linear, vivemos aqui na tridimensionalidade. Né? O espaço-tempo é desta vida, desta encarnação, da molécula, da partícula. Agora, o espírito, né, é atemporal. Então, esta consciência superior, ela já existe. E tudo que eu estou falando para vocês, gente, é estudado dentro da psicologia transpessoal. É uma ciência muito difundida por diversos estudiosos, pesquisadores, dão nomes diferentes, mas um nome geral seria um eu superior. Então, dentro de um processo que eu guio as pessoas, eu consigo guiá-las se elas quiserem, se elas permitirem, se elas confiarem no processo. Claro. Né? E aí é possível acessar essa consciência superior que traz insights, que traz direcionamento, que faz ela perceber, nossa, eu estava caminhando por um caminho que o meu ego estava feliz não, satisfeito, né? Porém não estava me fazendo feliz. E aí quando de repente ela desperta, ela percebe que um caminho, outro caminho, não vou nem dizer oposto, mas um outro caminho, né, pode trazer também satisfação, mas vai fazer com que ela sinta muito mais plenitude, equilíbrio em várias áreas da vida e muito mais. Tá. Consegui responder a pergunta? Sim, não, Sim, acho que ficou bem claro, né? Agora, você não nasceu assim. Você estudou, se preparou, buscou informações e etc. Agora, antes desse despertar, você exercia outra profissão? Você pensou em outro caminho? Como é que foi isso? Perfeito, vamos lá. Sim, eu acho que eu, no mundão aqui, material, né, gente? Precisa pagar as contas. Como o pessoal brinca, ai, que saudade, quando o meu problema era o boletim, porque agora é boleto, né? Agora é boleto. Então precisa pagar o boleto, né? E aí a gente vivendo... hoje eu falo, né, assim... eu tenho consciência que eu não sou o Alex Cruanes que eu me apresentei, né? Que eu estou o Alex Cruanes. Hoje eu tenho essa consciência de que eu fui muitas outras encarnações, terei muitas outras, e o total disso é a minha consciência e meu espírito. Mas, quando a gente está vivendo aqui no mundão, eu preciso correr atrás daquilo que eu entendo que é mais importante, né? Então, eu era empresário, né? Eu era sócio do meu pai tinha uma indústria gráfica, que na época era muito bem sucedida, eu era sócio dele, e eu estava caminhando. Do ponto de vista do ego, me trazia muita satisfação, porque eu muito jovem, muitos amigos meus tinham carro, já tinha um carro legal, né? Eu viajava todo ano, eu tinha uma renda bacana, eu tinha liberdade de horário. Pô, meus amigos falavam, cara, você tem emprego do sonho, não sei o quê, né? Tipo aquela brincadeira de jovem e tal. Mas, e aí acontece um momento na minha vida que depois dali eu realmente eu comecei a perceber que a busca do sentido da minha essência é um chamado de viver a minha essência. Podemos chamar de missão, podemos chamar de propósito, né? Sim, né? Uma bandeira, uma causa, mas né? Um chamado, sabe? Um chamado assim, por isso que eu comecei a deprimir, porque eu tava lá, legal, ganhando dinheiro, sim, né? Não éramos ricos, tá, gente? Milionários, mas tinha uma vida boa. Uma vida boa, uma vida bacana, né? Legal, né? Trabalhava tal, mas ok, mas aquilo não mais me trazia satisfação, né? E eu comecei a deprimir, e aí foi quando eu fui em busca, né, de entender o que estava acontecendo, e aí foi quando eu
primeiro, deprimindo, posso contar o que me aconteceu? Deve. Eu acho que chegamos nesse ponto. Então vamos lá. Eu trabalhando na empresa, né, do meu pai, né, que agora ele aposentou, fechou e tudo mais, mas na época chamava, nem funciona mais, mas chamava Agendas Calex, era uma gráfica de produtos promocionais. E aí, ele até colocou meu nome, né, na empresa, né? E aí eu ajudava como era período de safra, né? Então era um período mais fraco, um período de muito trabalho, e aí eu fazia as entregas também, né? Aí eu fui fazer uma entrega, vamos cortar caminho. Estamos aqui na região de Guarulhos, quem é aqui de Guarulhos vai saber. Então a empresa era lá em Itaim Paulista, né? E aí eu, para ganhar tempo, cortar caminho, eu quis passar por detrás da balança ali, divisa de São Miguel com Guarulhos, né? Sei. E ali tem um lugar chamado Pantanal, né? Acho que é isso que chama. E na época só passava um carro por vez, assim, né? E aí eu andava pouco por ali, mas andava de vez em quando. E aí, então, se tava vindo o carro aqui, você tinha que esperar e vice-versa. E aí eu tava para ir, veio um carro, eu tive que parar. Nesse momento entra uma pessoa na minha frente com uma arma na mão, né, apontando. É uma cena assim, eu acho que é igual a gente vê um extraterrestre, né? Você não tá esperando, né? Tipo, o que tá acontecendo? Você demora, né? Tem um delay, né? Para compreender o que tá acontecendo. Exatamente isso. E às vezes é nesse delay que acontece o pior. Que aí você tem uma reação e infelizmente os caras não vão pensar, né? Hoje eles atiram, né? Porque eles também, eu vivi a experiência, então assim, eles estão muito mais tensos que você. Eles estão muito nervosos, né? Estudando a mente humana. Na adrenalina total. Exatamente isso. Muita neuroquímica. Então, qualquer coisa ali pode acontecer, que é o que poderia ter acontecido comigo. Porque naquele momento, e eu lembro que eu, jovem, né? Aquela coisa de jovem, eu falava com os amigos, né? Se um dia alguém tá na minha frente, eu acelero, né? Ou a pessoa que sai da frente, sabe? E aí, na hora que acontece, gente, aí foi muito interessante, porque na hora que aconteceu, eu parei. E aí eu lembro que eu falei, vou ou não vou? E aí veio uma voz na minha mente e falou, para. Foi uma voz na minha mente e falou, para. Eu parei o carro, fiz o sinal da cruz, que para mim era um simbolismo ali de conexão, importante. E ali tinha uma outra pessoa do meu lado, com uma arma que eu não tinha visto. Provavelmente se eu acelerasse, aqui era... porque eles nunca estão sozinhos, né? Eles nunca estão sozinhos. Esse é o perigo. Às vezes a gente vê mas tem mais 2, tem mais 3... Sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Não reaja. Ponto. Sim, e aí entra a confiança, né? Que eu acho que é o que aconteceu comigo. Eu tô aqui, né, gente? Então... Mas é que eu vou contar rapidamente. Fica tranquilo? Pode contar. Então vamos lá. Quando a gente começa a contar das nossas memórias emocionais, vem, então vamos lá. Então o que acontece? Aí nesse momento eu também, como você falou, ainda não entendendo nada, o rapaz me tira, desce, me jogou para trás do carro, me empurrou, tal, era um jovem, né, de uns 15 anos mais ou menos, que depois eu fiquei sabendo que tinha 15 anos, e aí ele entrou no carro atrás, 2 maiores de idade, um que estava com a arma de boné e o outro entrou, e aí eles saem correndo com o carro, aquela coisa, nervosos e tal, enfim. E aí eu entendi que eles estavam querendo despistar, de repente, alguma pessoa que podia estar atrás, né? Para de repente, vai que alguém está atrás, liga para a polícia, aquela coisa. E aí eles se sentiram seguros e me levam para um lago, é assim que eu consigo definir, um lago bem sujo, um matagal, um lugar onde, tipo, eu tô em casa, eu tô à vontade. Aí eles relaxaram. Aí começaram um diálogo, e aí assim, né, gente? Não é julgar, mas é o que eu senti. Então tinha uma cara muito ruim, eu sentia uma coisa ruim, entendeu? Um sentimento, isso eu posso falar. Então esse maior de idade passava uma coisa ruim, né? Ele falou, olha, eu só quero 3 coisas de você. Eu quero, na época era cartão, né? O teu cartão, quanto eu posso sacar, e a senha do banco. Viu? Pode ir lá, vai lá, tal. Agora, ele falou, se você me der qualquer informação errada, eu mesmo venho aqui para te matar. E para quem estuda a linguagem, esta frase já diz muita coisa. Eu já achei estranho, mas eu falei, nossa, tudo bem, tá aqui, eu só quero ficar vivo. Aí ele deu um sorrisinho de canto e olhou pro menor de idade assim, né? E falou, olha, quando eu te ligar, você apaga ele, né? Pra quem não sabe, é uma linguagem que quer dizer mata ele, né? Mata. E ali foi quando eu entendi que eu tava realmente... Mas aí você, não, mas não deve ser isso, tal. Mas aí o jovem de 15 anos começou a me jogar pra beira do lago, me chutar, vai. E tipo assim, eu falei, ele quer que o defunto fique mais próximo da água pra dar menos trabalho pra ele, né? Foi daí que eu percebi que não tinha o que fazer.
Na verdade tinha, né? Porque quando a gente tá no medo, né? A gente entra no que a gente chama de mecanismo de luta e fuga. Então, é assim, ou a gente paralisa, ou a gente tenta fugir, e, né? Ou a gente tenta atacar aquela pessoa que quer nos atacar. E aí eu pensei, eu falei, eu tenho essa chance, né? Só que, né, nesse momento, né? Primeiro que não é de mim fazer isso, mas nesse momento eu parei e me conectei com a espiritualidade. Falei, olha, aí eu me conectei com a minha fé, né? Onde eu pensei assim, bem, quem dá a vida tira a vida. Eu acredito muito em planejamento reencarnatório. Eu entendo que ninguém está aqui ao acaso e ninguém vai embora ao acaso. Se eu acredito nisso, ou isso é verdade ou não é. De novo, ou vamos para o ateísmo, ou tudo faz sentido. E aí, nesse momento, eu entro em profunda oração. Eu dei uma desfragmentada sutil, claro, do meu ego, porque o ego, gente, ele quer se dar bem. O ego se identifica com o Alex Cruandes. Então, morrer significa que morreu mesmo. E aí naquela hora eu falei, acabou, não tem mais o que fazer. O meu ego, perdeu o Playboy, sabe? Perdeu. E Acabou. aí, foi? Acabou Pra mim aqui, e eu comecei a rezar. E aí quando eu começo a rezar, eu começo a lembrar de Jesus, né? Eu começo a lembrar de Jesus na cruz, né? E aí talvez me emocione, porque naquele momento eu lembrei, falei, pô, né, o meu mestre, né, quem eu acredito, quem eu sigo, né? Qual foi? Não sei, lembrei dele. E ele falando assim, né? Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E dentro da minha crença, no meu sistema de crença, eu entendo que quando alguém faz mal para alguém, não é para o outro que está fazendo mal, é para si próprio. Se a lei da semeadura existe, então quem planta colhe. Então se aquele jovem tirasse minha vida, né? Que é não matarás, é a primeira lei de Deus, vindo direto de Deus para Moisés. Se ele infringir a primeira lei de Deus, ele ia fazer mal para ele mesmo. Não era para mim. Para mim, ou era expiação, ou era prova. Né? E aí eu falei, então, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem para si próprios. Né? E ali eu me conectei, eu só também pedi obtereis, né? Como diz a Bíblia, o Evangelho. E aí eu pedi, eu só peço que me levem em paz, eu não quero ver a cena se possível, e me desconectem, me tirem daqui, porque eu não quero perseguir ninguém, não estou com raiva de ninguém. Se for minha hora, é minha hora. E ali passaram alguns minutos, mas parecia muito mais tempo, né? Sim. E ali, foi quando, bem, tô aqui, né? E aí foi quando tudo convergiu para que não acontecesse o que não tinha que acontecer. E aí, vou contar detalhes, posso? Claro. O que aconteceu? Meu pai, na época, ele tinha um funcionário, que é o famoso bico, né, de policial. Sei. Trabalhava um dia na polícia e um dia na empresa. Nesse dia, ele estava na empresa. E aí, momentos antes, meu pai me liga, né, quando eu tô com os bandidos, porque ele quis me ligar. E aí, meu celular estava no vibracol, né, como eu falo, e não costumava ficar, mas naquele dia estava, né? E aí, ele me liga exato no momento que eu consigo pegar o celular e atender o celular, e aí eu senti uma voz falando, atende, eu atendi, e eu falei, posso atender? Mas nisso, já tinha atendido, né? E eles viram que eu atendi, me bateram e tal, e aí meu pai ouviu e falou, meu Deus, pegaram meu filho, né? Só que eu não sabia onde eu estava, né? Não tinha GPS ativado, nenhum aplicativo do tipo na época, porque eu era muito jovem, devia ter uns 20 anos. E ali, mas meu pai chama o policial para poder falar, cara, me ajuda, né? Só que nessa hora tinha uma viatura parada na frente da empresa, batendo papo, conversando com ele. Quando meu pai o chama, ele pede, eles não sabiam o que era ainda, e os rapazes ficam esperando. Quando ele conta, ele entra na viatura e começa a bater rádio para a polícia, e vai falando, vai se identificando, e vem na mente dele onde eu estava. Gente, vem na mente dele onde eu estava. Aqueles rapazes tinham 15 minutos para ir para um banco e ligar, né? Em menos de 15 minutos, era longe. Ele chegou lá. Ele, como estava paisando, ele mesmo não pôde, mas ele saiu e os rapazes com ele, policiais, abordaram e resolveram a situação. Aqui estou, né? Então, assim, sincronicidade, né? Sincronicidade. E então, gente, ali, essa é a minha história, né? E aonde eu desperto, porque ali eu tive a conexão transpessoal. Eu tive a conexão, porque eu senti a espiritualidade, eu senti o campo, né, como em outras linguagens falam, né, e eu tava entregue já, meu ego já tava assim, né, perdi, e meu espírito já a ponto de ir, né, mas aí quando o policial me salva, tal, eu ainda fico naquele delay, né, e ali, ok, tô vivo, ligo pro banco, não tinha sacado, beleza e tal, nossa, tô vivo, aquela emoção toda, minha mãe tava lá, e foi um chororô,
e fui pra delegacia e tem toda uma história e tal. E ali, beleza, legal, nossa, tal. Só que daí comecei a ter crise de ansiedade, né? É o pós-traumático. Pós-traumático. E depois do processo que eu comecei a me adiantar, estava muito feliz por estar ali, claro, mas eu comecei a não ver sentido em algumas coisas na vida, não ver sentido em... Eu falava muito isso, eu não consigo só mais ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro, em muitos momentos pode até ter sido uma crença limitante, né, para de repente eu não aumentar patrimônio, coisa tal, mas eu não conseguia mais ver sentido no dinheiro pelo dinheiro, porque a minha essência estava chamando ajudar pessoas. Né? Como Gandhi, né, conseguiu fazer a Índia ficar independente da Inglaterra, uma das crenças dele, talvez da filosofia de vida que fez ele seguir essa jornada, né, que assim, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, dentro do meu espírito, da minha essência, né, nessa área da mente, das emoções, e eu passando por aquele processo, fui buscar terapias, né? Muitas terapias que não faziam sentido para mim e tal, claro que todas agregam e tal, mas até encontrar, né, a hipnose, até em muito questões transpessoais, que eu nem tinha esse nome, não entendia que era isso, foi quando eu desperto para isso. Olha que me veio na mente agora, né? E teve um ano novo, olha que interessante, eu não lembrava disso. Mas olha que legal, conforme a gente vai falando e vai cavando, né, que é um processo bem legal, né, que infelizmente hoje as pessoas estão perdendo muito isso, né? As pessoas pouco conversam, bate-papo, né? Sim. Todo mundo fica no celular, aquela coisa tal, que eu também sou vítima disso muitas vezes, né, porque eu tô vivo, né? A gente não tá totalmente isento de determinadas situações na vida, por mais que tenha consciência daquilo. Mas conforme a gente vai conversando, você vai cavando determinadas situações que tá lá, né? Tá lá. E ela vem à tona, e aí é onde a coisa vai tomando um corpo bem legal, né? Mas vai lá, conta aí. Sim. E, então, aí eu vou trazer para o que eu acredito, né? Eu tô aqui falando transpessoal, tô acessando, né? E automaticamente me conectei com o que eu nem lembrava, né? É muito isso que acontece na hipnose, né? A mente consciente não lembra. O registro consciente, né? A mente consciente, gente, processa milhares de bits por segundo. A mente subconsciente, milhões, né? Então, a mente subconsciente é um HD, a mente consciente é... memória RAM, né? Enfim. Isso. Então, daí eu tava numa depressão, porque eu tava infeliz ali fazendo o que eu tava fazendo, por mais que era bom, mas não... E aí eu lembro de, no ano novo, olhar, assim, aqueles fogos, que era pra eu estar muito feliz, e eu pedi, assim, né, pra Deus, pro universo, eu falei, me mostra um caminho, me mostra o meu caminho, me guia, me mostra, me conectei, deixei as emoções aflorarem, acessei isso, nem saber, e aí eu durmo, tal, acordo, subo a serra, quando estou em casa, 3 horas da manhã, vocês devem ter muita explicação para a famosa 3 horas da manhã, né? Que acorda, eu sinto que vem a mensagem, né? Para eu ser um terapeuta. E ali eu acordo em êxtase, começo a buscar várias formações, aí a psicologia, aí eu falo, não é bem a psicologia em si e tal, porque eu precisava... Aí eu encontro muita coisa, psicanálise disso, tal, muita coisa. Quando eu encontro o curso que eu formei, minha formação de psicologia transpessoal, eu entro em lágrimas. Eu não consigo entender aquilo, né? Eu entro em lágrimas, eu falei, é isso. Era outra cidade a formação, né? Demorava 2 anos. Eu lembro quando eu fui falar com a gente chama ela de Tia Leide, né? Tia Leide Cristina, né? O Instituto Humanitatis, né? Falo porque super recomendo. Eu lembro que eu fechei lá com ela, falei, gente, vou fazer uma formação, meus amigos. O que é? Psicologia transpessoal. O que é psicologia transpessoal? Eu falava, não sei. Minha alma sabe, eu não sei, né? E aí de lá fiz muitas formações e tal. E aí quando a gente tem aí eu consegui fazer a transição de carreira. E foi muito interessante, porque de lá para cá, do ponto de vista da prosperidade, né, eu nunca fiquei desamparado, muito pelo contrário. Aquilo que eu achava que era muito, financeiramente foi muito melhor. E, né, eu ouvi também o meu mentor, acredito que o meu mentor, falando assim, olha, você nunca vai passar dificuldade financeira. Quando você vive a tua missão, vive o teu propósito, a prosperidade é consequência. Né? Então hoje, claro que eu preciso de dinheiro para sobreviver, mas eu não olho... trabalhar, né? Preciso trabalhar, preciso sustentar, tem filha, né, com leitinho para pagar, né, fraldinha. Mas quando eu tô com aquela pessoa na minha frente, eu não tô pensando no dinheiro que ela me traz, eu tô pensando como eu vou poder ajudar. Claro, e naturalmente isso tem uma remuneração por volta, e isso é a roda da prosperidade, que é algo que eu também acredito. Então, me empolguei aqui, tá? Mas essa é a ideia do programa.
E até me perdi por que eu falei toda essa história. Na verdade, eu acho que esse foi o ponto onde nós estávamos falando sobre a transição, né? Qual foi... A gente tem um amigo, Nando, um abraço para você, que ele fala, mas qual foi o momento? E é interessante isso, porque a pessoa fala, mas qual foi o momento que despertou isso? E aí ele acaba tirando da pessoa algumas informações que nem sempre elas falam, né? Ele é bem espertinho, né? O Nando. Fala pouco, mas quando fala... É uma sugestão hipnótica isso aí. Quando fala... E eu acho que é legal, até para que os nossos amigos e amigas aqui do podcast entendam melhor o que é, na verdade, essa psicologia transpessoal e a hipnose. Porque a hipnose é uma coisa muito antiga, né? Sim. É uma coisa muito antiga que já é difundida em vários países há muito tempo. Exatamente. Né? E aqui no Brasil agora está ganhando cada dia mais visibilidade. Pelo menos eu venho enxergando isso até nas redes sociais, informação de modo geral. Mas o que é a psicologia transpessoal? O que ela trabalha de fato? O que ela consiste dentro da visão terapêutica? Nossa, que bom poder falar de psicologia transpessoal. É algo que nós, né, precisamos falar mais, né? Porque dentro das próprias escolas de psicologia, né, raríssimas escolas colocam na sua cadeira acadêmica, né, como é que chama? Não é matéria, né? A disciplina. Me ajuda. A disciplina, né, da psicologia transpessoal. Infelizmente, por preconceito, né? Por às vezes acreditar que ciência é uma coisa, espiritualidade é outra, né? E não. Na verdade, a gente pode olhar a espiritualidade de maneira científica. E é exatamente isso que é a psicologia transpessoal. Tá. Ela é considerada a quarta força da psicologia, né? Começou com Abraham Maslow, que vem da terceira força do humanismo, só que quando o Maslow vai estudando o humanismo, aquela famosa pirâmide de Maslow, né? Onde nós conhecemos até aqui, né? Quando a pessoa ela precisa das necessidades básicas, que a gente brincou aqui, né? Eu preciso pagar a conta. Aí a gente pensa, eu preciso de um seguro para o meu carro, preciso de um carro, preciso de um seguro, não preciso de um plano de saúde, né? Segurança, preciso morar num lugar confortável e por aí vai. Agora eu quero me posicionar profissionalmente e eu vou crescendo. E são necessidades, gente, não é? São necessidades do ser humano. Até uma hora que eu preciso, né? Enfim, até onde eu chego no topo, que seria o sucesso, né? Só que quando chega no topo, Maslow percebeu que o ser humano adoecia. Né? Que quando as pessoas, na época, paravam aqui, para onde eu vou mais? Mais dinheiro, mais carro? Quanto mais dinheiro não trazia mais felicidade. Mais poder não trazia mais felicidade, o contrário, adoecia as pessoas. Então ele percebeu que mas outras pessoas, né, eram mais felizes, é um termo complicado, mas, né, eram mais saudáveis, né, viviam mais. E ele percebeu porque elas estavam suprindo suas necessidades transpessoais, que é a pirâmide invertida, né, que aí não tem fim, né. Então, assim, que é o que está além do pessoal, né? Então, o transpessoal, esse termo vem disso. Tem minhas necessidades pessoais, do eu, do ego, mas nós temos as necessidades da essência, da alma, né? E aí a psicologia, ela foi observar, né, que o que tinha disponível no mundo que vivia isso. Então, ela foi para o Oriente. Porque no Oriente você tem o budismo, você tem práticas de meditação, né? Você tem práticas de espiritualidade, né? O que o Dr. Deepak Chopra hoje denominou como curas quânticas, né? Mas na época, pessoas se curando às vezes de doenças incuráveis, né? Mas como que elas se curaram? Porque a medicina dizia que era incurável. Aí elas estavam vivendo práticas dentro de uma religião, numa cura espiritual, né? Aí foram perceber, peraí, nós temos a transpessoal, né? Então, vários cientistas, mais ou menos da década de 70, estudiosos, mergulham para estudar o que é esse transpessoal, né? E aí tem toda uma corrente de pensamento, tem todo um arcabouço teórico, né? Que realmente hoje, a gente sabe que ciência e espiritualidade sim andam juntas, de mãos dadas, e sou da hipnose, né, gente? Então eu faço muita analogia. Para mim são as duas asas, né? Que vai fazer o ser humano, né, voar e realmente, como humanidade, né, nós vivemos a fraternidade, né? Que sim, o eu é importante, o ego, mas o nós é mais importante que o eu, porque o nós, eu também estou dentro do nós, claro, né?
E então a transpessoal, de uma maneira bem geral, bem rápida, né? Ela estuda isso, né? E tem um auge da transpessoal, né? E seria isso. Aí eu como fiz uma formação de psicologia transpessoal, mas uma pós-graduação em hipnose, em hipnoterapia, né? Eu percebi que tinha uma linha de pensamento dentro da hipnose que casava, né? Que é a linha da expansão da consciência. Então, a psicologia transpessoal estuda os estados de expansão de consciência também, né? E estuda a consciência, né? O foco de estudo seria a consciência e os estados ordinários de consciência, né? E aí, para estudar isso, estudou os estados da espiritualidade. Então, eu percebi que a ferramenta, porque a hipnose é uma ferramenta, a ferramenta hipnose, trazendo esse arcabouço teórico, eu tendo uma mente aberta, né? Ou seja, não é a minha crença que importa. Na programação neurolinguística, que é uma pseudociência, mas é muito válida, a gente usa um jargão assim, mapa não é território. O que significa isso, né? O mapa, né? Vamos pensar no mundo. O mundo, né? E tem mapas, maneiras de ler o mundo, mas o mundo é o mundo. Então a nossa maneira de ler é muito pobre em relação... Então o mapa é muito pobre em relação ao território. E cada um tem um mapa. Eu tenho um mapa, você tem cada um tem uma forma de enxergar o mundo, né? Então, às vezes, nós, como profissionais, dependendo do meu arcabouço, né, sistema de crença, de como eu vejo o mundo, eu posso orientar a pessoa para algo que eu acredito. Então, quanto mais laico, nem sei se é o termo correto, mas quanto mais neutro eu conseguir, quanto mais eu deixar... É o que a gente brinca, né? Quando eu dou cursos, né? De formação de hipnose transpessoal, eu falo, gente, se a gente não atrapalhar, deixa que a mente subconsciente ela faz, porque, né, óbvio, a gente, né, tá ali como um mediador. Um mediador, perfeito. Um mediador da mente superconsciente, né, com o ego, né? Porque o ego numa hipnose, a gente sempre está presente. Muita gente tem medo porque tem medo de perder o controle. E hipnose te dá mais controle. Porque muita gente acha que eu sou o Tesla, né? Eu uso essa metáfora, né? Que a pessoa vai entrar no carro e eu vou levar ela para Disneylândia, vou tirar ela da guerra da Ucrânia e vou levar para Disneylândia, né? Usando uma analogia, claro. E eu falo, não, gente, eu sou o GPS. Né? Ou seja, o carro é seu, eu sei que está no controle. Mas eu né, com o conhecimento que eu tenho, tendo guiado muitas pessoas nessa jornada, eu entendo que eu sou um bom GPS, mas eu apenas sou um GPS. Então, se eu não atrapalhar, né, querer, sei lá, determinar o que eu acredito, né, e, claro, guiando a pessoa nos seus processos, ela vai acessar o transpessoal que está dentro dela, porque todos nós, gente, vou até frisar isso aqui, todos nós temos necessidades transpessoais. Todos nós temos necessidade de propósito. Nós buscamos um propósito. Nós buscamos muito, né? Um porquê estamos aqui. Nós buscamos isso, mas a gente não parou para pensar. Então, muitas vezes nós deprimimos a humanidade. Gente, a humanidade... A verdadeira pandemia é a pandemia das psicopatologias. Loucura. O número de suicídios só aumenta, a depressão, a ansiedade. A ansiedade é um absurdo. É um absurdo. Né? E aí, quando nós vamos olhar com o olhar da transpessoal, nós vamos entender que adoece porque as pessoas não estão olhando para isso. Só estão apenas se medicando, abafando o sintoma. Claro que em alguns momentos isso é muito importante para um primeiro momento, mas eu estou remediando, eu não estou entrando na causa, na origem da questão. Então, por isso que os estudos científicos provam, todos eles, que quando a pessoa vive sua espiritualidade, busca o transcendente. E aí eu quero fazer uma pergunta, aqui, fazer um parênteses, né? Claro. O que é espiritualidade? Vamos debater aqui? O que é espiritualidade? Porque às vezes a gente acha que espiritualidade talvez tenha a ver com espírito. Talvez, né? Então, assim, eu não sei, não dá para interagir. Vamos interagir entre nós, né? Como é que a gente pode definir espiritualidade? Porque espiritualidade, na verdade, é uma coisa tão ampla e tão concreta e às vezes abstrata, e aí vem a contradição, né? Porque até dentro das teorias mais materialistas, você encontra a ideia de você você existir enquanto matéria e buscar as necessidades materiais para sua existência e subsistência, e ao mesmo tempo você tem a ideia do espiritual, que é o campo das ideias, que é o campo das realizações.
para uma visão mais mística, esotérica, ciências ocultas, essa espiritualidade ela entra uma outra forma de pensamento, mas continua dentro dessa ideia das ideias, da abstração. E da onde vem isso? Da onde vem isso? É o espírito? É a alma? É a nossa essência? Quer dizer, cada religião, cada vertente de pensamento filosófico vai levar para um lado. Você pega, por exemplo, espiritualidade sobre a luz das filosofias orientais, você tem uma visão. Você pega dentro do cristianismo apostólico romano, é uma visão. Você pega aqui nas Américas, né, os povos originários, quer dizer, a espiritualidade está muito ligada à natureza, às manifestações e os fenômenos naturais. Mas no fundo, se a gente parar para falar sobre espiritualidade, eu acho que tem a ver com uma ideia de existência e o aprimoramento dessa existência por ela ser uma só, e não dentro de uma caixa de vida que tem começo, meio e fim, né? Então eu acho que dentro dessa visão, e o programa propondo essa ideia do ecumenismo, eu acho que espiritualidade é tudo aquilo que... Aqui é bem raso, mas é só para a gente poder falar um pouco sobre isso. Mas espiritualidade tem uma relação direta com a ideia de um aprimoramento humano, pessoal e coletivo, né? Porque como a gente conversou aqui, eu creio que quando eu quero o bem do outro, por consequência, está sendo bom para mim também. E eu sempre tive e tenho uma visão de que para eu existir, o outro precisa existir, né? E isso se retroalimenta dentro das relações humanas, né? E por isso tudo que é ruim, inveja, inveja é uma coisa muito ruim, né? Aquela coisa nociva, né? As maldades, seja elas quais forem, é algo que não é a linguagem do amor universal. O que reside na linguagem do amor universal é a solidariedade, o altruísmo, a ideia da ajuda ao próximo, amar a ti como ao próximo como a ti mesmo, na máxima de Cristo. Então, acho que espiritualidade é uma coisa muito profunda. Viver essa espiritualidade é uma coisa muito profunda. E, ao mesmo tempo, eu também acho que isso é muito individual. Por isso que a gente tem que respeitar as pessoas. Para cada um, isso funciona de um jeito. Mas o final do processo, o objetivo é o mesmo, né? Então eu acho que espiritualidade é uma coisa que a gente precisa ensinar mais as pessoas no bom sentido a entender a importância disso em suas vidas, para que elas tenham uma plenitude maior. Porque o material, ele serve para as nossas necessidades primeiras, quanto ser vivo. Eu preciso comer, eu preciso morar, preciso ter qualidade de vida, né? Agora, em nenhum momento está falando aqui que eu preciso acumular para ser feliz, né? E, inclusive, tem muita gente que só acumula e que não é feliz. Então, eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem milhões de falas que pode, talvez, sintetizar um pouco o que é isso, né? O que é viver uma vida pautada numa busca espiritual, num aprimoramento, né? Então, eu acho que a tua forma de trabalho, a maneira que você conduz a sua vida, está muito dentro desse sentido. Pelo menos é o que eu percebo na tua fala, né? Que o dia onde todas as pessoas, através do seu trabalho, tenham a compreensão de que elas podem fazer algo. E eu acredito que todas as profissões podem fazer uma diferença. Todas. Eu né? também acredito nisso. Né? Porque, principalmente no Brasil, que tem milhões de necessidades sociais e que todos nós aqui, independente da nossa religião, ou crença, ou filosofia, nós podemos fazer pelo outro, né? Você, na tua terapia, eu acho que você pode ter uma cota social. Tem aquele que te paga, porque ele tem condição para poder fazer isso, mas você também pode ampliar isso para 2, 3 atendimentos sociais, né? Eu acho que todos nós podemos fazer isso de alguma forma. Isso é muito natural, né? Porque às vezes chega até nós, né? Aí vai da minha crença, né? Se chegou até a minha, né? Se o universo trouxe até a minha, a sincronicidade de todas as coisas. Exatamente, que eu
que né, eu tenho condição de guiar essas pessoas, né? Então é isso, a gente sente no coração, né? De repente tem pessoas que, né? Enfim, então, isso é viver a espiritualidade, né? Não é por uma obrigação, porque eu tenho que. Não. Né? É não. porque aquilo faz sentido para mim, né? E a Isso que é ideia da legal. missão, né, Alex? Eu acho que Sim. espiritualidade e entender a causa, né? Por que você está aqui, é fazer com que as coisas tenham sentido. E eu acho que espiritualidade tem muito a ver também, né? Isso é uma discussão de horas e horas e horas e horas, mas espiritualidade tem a ver com fazer sentido também, né? Sim. Porque quando você começa a entender o sentido da sua vida, por que você está aqui, você cria grandes loopings na sua vida. Né? Igual você mesmo, você tem uma narrativa, você viveu uma situação de violência extrema, Uhum. aquilo te tocou de tal maneira que você mudou completamente a tua forma de vida. Verdade. Desde profissão, né? Sim. Até a sua prática do dia a dia, né? Uhum. Eu acho que cada um dentro da sua vida e da sua proporção ali, a gente vive experiências assim que mexem com a gente, né? Talvez a Ana ainda não, porque você é muito jovem. Mas você, a gente já passou por isso. Você já deve ter tido, claro, algumas experiências, né? Você é a geração pandemia, né? Quer dizer, a gente também porque a gente também estava vivendo a pandemia, Sim. só que numa idade diferente. Sim. Né? A gente, como homens maduros, viver a pandemia é uma coisa. Agora, pega uma pessoa que está na transição da adolescência para a idade adulta entrando na universidade. Sim. Quer dizer, o quanto isso impacta, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ela é um alimento diário que é vital para o nosso equilíbrio. E é isso que os estudos mostram. É exatamente isso. É vital mesmo, né? E só que, então olha que interessante, é uma pergunta que você falou, horas e horas falando de espiritualidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, é muito complexo, né? Muito. Só que aí, o que é legal da transpessoal? Porque a gente tem alguns pontos que a gente define o que é. Por exemplo, né? A conexão com o que está além da gente. Tá. Então, quando uma pessoa faz uma oração com fé, isso é conexão. Quando alguém está fazendo um terço, né, e está ali no processo meditativo, está se conectando, é conexão, né? Sim. Quando a gente está né, fazendo uma prática de uma visualização, por exemplo, ontem eu tive com um cliente, né, com uma paciente cliente, e foi muito legal porque ele teve uma conexão transpessoal com a consciência da sua avó que já não está mais encarnada. Né? E aí na hipnose, por exemplo, que isso é bruxaria. Eu falo, gente, se é uma projeção da mente dele ou se é a consciência da avó dele falando com ele, não cabe a mim julgar. O que eu sou é um facilitador para que ele com a mente dele acesse o que ele está precisando para trazer paz para ele. Então, né? Então, por exemplo, eu lembro até hoje de uma pessoa evangélica que a gente atendeu, ou seja, o sistema de crenças dela não acredita nisso, né? E o marido dela tinha sido assassinado, né? E ela estava ali semanas, né? Em um luto absurdo, né? Então ela não ia encontrar o consolo numa casa espírita porque o sistema dela não era aquilo. Mas ela sentia que ela precisava se conectar com o marido. Ela precisava daquilo, ela não sabia como. Né? E é claro que ela não foi na clínica buscando exatamente isso, né? Porque a clínica é trazer o conforto emocional, né? Mas durante o processo, olha como é que é a mente, né? Super consciente, né? A mente que conecta com a espiritualidade. Dentro do processo, ela encontra, de maneira óbvia, subjetiva, uma projeção mental, pode ser, mas ela encontra a consciência na transpessoal, isso é possível, tá? Porque pela transpessoal, pelo arcabouço da transpessoal, nosso software, né? A nossa consciência, ela volta para o campo informacional. O campo informacional, existe uma outra linguagem, né, que vai falar que seria a consciência do todo, ou mesmo o inconsciente coletivo, seria um termo mais de Jung, enfim. Mas então, a gente morre e aí a informação vai para o campo, vai para um grande HD, sei lá, um grande servidor, sei lá. Pronto, uma linguagem mais de informática, a gente entende melhor. E aí, tá bom, tá lá no campo, legal. E se a gente conseguir acessar, conectar com esse servidor, né? Então, com práticas, onde a pessoa expande a consciência e querendo fazer isso, ela se conectou.
E se conectando, ela bateu um papo com aquele seu marido. E ela trouxe o conforto, o acalento, a direção que ela precisava, e ela ficou em paz, né? E talvez se eu, por exemplo, acreditasse que era um espírito que estava ali, eu poderia ferir o sistema de crença delas. Você acabou de ter uma experiência com o seu marido espiritual. Não, eu como guia, eu apenas guiei o processo, deixei que acontecesse, na verdade. E ela saiu de lá, mantendo o sistema de crença dela, nossa, mas em paz, bem equilibrada, né? Então essa é uma forma de espiritualidade, conexão, né? E transcendência também, é outra forma de entender a espiritualidade, que é quando transcende do meu eu, né? Que é quando você fala de fraternidade, né? Quando eu entendo, né, que, né, todos nós somos um, né? E quando a gente vive isso na prática, vários estudos científicos vão mostrar. Quando a gente faz algo para alguém, a gente libera mais neuroquímica de felicidade do que quando a gente ganha um presente. Porque quando eu dou um presente, eu me sinto melhor quando eu recebo um presente, né? Quando eu ajudo alguém a se sentir melhor, né, eu me sinto talvez tão bem quanto ele. Né? E tudo isso é medido hoje na ciência, né? O que mostra que não é só uma crença, né? É realmente uma necessidade. Então a humanidade realmente, né, nós, quando vivermos, e aí eu gosto muito de um professor que falava assim, testa. Então a gente, sabe quando a gente está mal, gente? Vamos testar, sair um pouco da gente, né? Olhar para quem está um pouco mais mal que a gente. De alguma maneira ir além, a gente fica melhor. É impressionante. Alex, eu queria entrar justamente nesse assunto, que é a questão do Tá. luto. Terminei de ler um livro hoje, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline, esqueci o nome dela, mas é uma escritora nacional muito boa, inclusive. E o livro fala muito sobre os efeitos de um luto não tratado. Sim. E eu acho que é um processo muito interno da pessoa compreender o processo do luto, porque o livro ele passa por vários momentos, a protagonista passa por vários momentos de luto, e nenhum deles foi bem resolvido. E o primeiro ela tinha 8 anos, então é um processo quando ela era muito jovem, ela não compreende. E aí, na sua primeira resposta, você falou que desde pequena você já perguntava o que é a morte, o que acontece depois da morte. Você acredita que esse processo de espiritualidade, de compreensão da morte, no sentido espiritual, ou o que vem depois, ou essa questão das reencarnações, é uma ferramenta essencial para a pessoa lidar com o luto? Ou facilitadora? Porque é claro que existem outras formas de lidar. Sim. E aí você deu o exemplo, mas eu queria aprofundar mais nisso, porque eu acho que é importante. Nossa, excelente pergunta, né? Eu vejo isso na clínica, né? Então, assim, nós atendemos pessoas, né, que estão... E assim, tem vários autores que vão dar nomes diferentes para a fase do luto, tá? Então, mas enfim, então, por exemplo, nós temos pessoas que estão na fase da não aceitação, que a gente pode falar de negação. Então, para que ela possa ir para a próxima fase, ela precisa viver essa fase, né? Aí pode ser que ela entre numa revolta, por exemplo, de repente o médico é o culpado, ou Deus é o culpado, ela precisa passar, e tá tudo bem, são fases naturais, por exemplo. Ela precisa passar pela fase da tristeza, porque a tristeza ela vai trazer toda uma compreensão da importância daquela pessoa na vida dela, do relacionamento. Lembrando que luto, né, tem a ver com término de relacionamento, né, com perda de um ente querido, né, então, muito mais. Então, às vezes, num relacionamento, eu preciso viver a tristeza para reconhecer, né, tudo de bom que aquele relacionamento me trouxe, fez eu crescer, mas tudo que eu poderia ter feito mais, tudo que eu permiti, e por aí vai. Até, né, o que eu gosto de chamar, né, da última fase, da saudade. Então, quando alguém se vai, né, para eu poder viver a saudade, vamos lembrar de alguém, quem já perdeu, que seja um animalzinho, que, né, é o nosso irmão menor, né? Então, para poder viver a saudade, que é eu lembrar, soltar umas lágrimas, mas não de tristeza, de saudade, da importância daquele ser na minha vida, eu preciso passar pela tristeza. Então, as pessoas julgam muitas vezes que a gente não tem que ser forte e tal, e de verdade ser forte é viver o luto, né? Viver as fases do luto, mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Então, por isso que a importância de um profissional, né, é muito importante. Agora, dependendo do luto, de como foi e tal, viver o transpessoal, né, é sim fundamental. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes terminais de câncer. E aí? Uma visão materialista, esse resto de vida não tem sentido, né? E por aí vai,
né? Então, nesse momento, né, é quando a pessoa muitas vezes desperta, quando ela está próxima de morrer, porque tem até livros famosos, né, que mostraram isso. A pessoa trabalha a vida inteira, não vou lembrar também a autora, né, mas tem um livro muito famoso de uma enfermeira que ficou 10 anos ou mais nos Estados Unidos é muito comum ter locais, né, onde as pessoas a gente aqui chama de asilo, mas ou pacientes terminais, né? Enfim, e vai num hospital tipo o nosso Albert Einstein, né? Pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande e ela quis entender, né, o final de vida dessas pessoas, né? E muitas das pessoas falam assim: por favor, me dá mais uma semana de vida, eu preciso pedir perdão, eu preciso ficar com meu filho, eu preciso viver mais, eu preciso fazer o que eu queria ter feito. Lembro muito da música do Epitáfio, né? Do Titãs, né? Do Roberto Carlos, né? A música Não, eu acho que é do Titãs. É do Titãs, coisa na versão do Titãs, né? Então, pronto, lembra muito a música do Titãs, né? Do Epitáfio. E aí é quando, por exemplo, se a gente vivesse, né, o transpessoal, a pessoa não precisaria chegar perto da morte para pensar nisso. Mas se chegou, tá tudo bem. Nós vamos trabalhar para que ela possa. Então, o que será que é esse pós-vida para você, né? O que é a consciência? Então você trabalha para que a pessoa possa viver em paz aquele momento e partir em paz. Ou se alguém partiu e ela está transtornada com aquilo, nós vamos trabalhar o significado, né? Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, vou falar bem rápido porque eu estou vendo que o tempo está acabando, um psiquiatra, né, que viveu em Auschwitz por mais de 2 anos, né, perdeu toda a família praticamente no campo de concentração, né, ele diz que ele só sobreviveu porque ele viu sentido e propósito na vida dele. No pós campo de concentração, né? Enfim, então, quando ele viu, ele fala isso no livro dele, né? Que as pessoas que viam sentido sobreviviam. Aquelas que não viam acabavam morrendo. Então não foram os nazistas, claro, né? Metaforicamente falando, que faziam com que aquelas pessoas morriam, e sim a falta de propósito, a falta de espiritualidade. Então, buscar a espiritualidade, sim, é essencial, porque todos nós, gente, algum de nós aqui vai sobreviver essa vida? Todos nós um dia vamos partir, não é verdade? Então, bem viver é poder viver em paz com o pós-vida, tanto aquele que convive com a gente, quanto o nosso pós-vida, né? O que é esse pós-vida? Eu deixo para a crença de cada um, mas que todos nós iremos para um pós-vida, isso é inegável, né? Exatamente. Bem, Alex, finalizando já o nosso programa, a gente pergunta sempre, né, Ana Clara, o que é Deus e tempo para você? Nossa, o que é Deus e tempo? Bem, tempo, vamos começar com tempo, que é um pouquinho mais fácil, né? É o menos difícil. Tempo eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem na Terra, né? Por mais que a gente possa ter muitas vidas, eu acredito que tenhamos, esta é o que a gente tem de mais raro, né? Então, existe um poema lindo, né, que vai dizer que o tempo é um presente, né? O tempo, né, é o maior presente que a gente tem. Então, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível esse tempo, né? Pode aproveitar, né, com as pessoas que a gente ama, vivendo o que realmente importa, vivendo a espiritualidade dentro de casa, né? Então, que a gente possa aproveitar esse tempo, para que quando a gente chegar à nossa hora, a gente possa ir em paz, falar assim, olha, gostaria de ter ficado mais, mas eu vivi intensamente, eu fiz o máximo que eu pude, eu dediquei meu tempo da melhor maneira possível, eu estou em paz com a minha consciência e me vou em paz. Então o tempo é o que a gente tem de mais raro, porque dinheiro a gente conquista, a gente perde, patrimônio, a mesma coisa, no final tudo fica aqui. Agora o tempo, o que a gente faz com o nosso tempo, isso é o que a gente tem de mais precioso, é o que eu acredito, tá? Deus, agora pegou. Deus, vamos lá. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, né, arquiteto do universo, o todo, é tudo. Deus está em tudo e está em todos. Para mim, todos nós somos deuses e Deus está em nós, né? Todos nós somos um. Então, nós somos partículas de Deus. Então, Deus é tudo, né? Então, é assim que eu vejo. Porque eu falo, ou seria nada, né? Ou ou Deus é tudo, né? E aí eu parto de um princípio de Leon Denis, do Espiritismo, que vai dizer o seguinte, né? Se todo efeito tem uma causa, essa caneca que alguém projetou, alguém fez, então esse efeito inteligente tem uma causa inteligente, concorda? Né? Então, qual é a causa e inteligência do universo? Isso é Deus, né? Então, é a causa das causas, né?
E é isso. Um dia eu acredito que, como a metáfora de Jesus, né, nós partimos de Deus como filho pródigos, né, e um dia retornaremos ao Pai, voltaremos para o todo, né? Estamos aqui passando por uma experiência, né, onde nós voltaremos e agregaremos ao todo. Eu acredito, né, aí é uma crença, mas que Deus tem constante, inclusive, expansão. E Ele se expande através da nossa experiência. É assim que eu vejo Deus. Tá. Também, como é de praxe, no fim do nosso programa, Sim. a gente pede para você mandar uma mensagem para os nossos ouvintes ou quem está assistindo nosso programa. Então, esse é o seu momento, você pode falar o que você quiser diretamente com os nossos ouvintes. Bem, primeiramente, então, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Me senti muito à vontade aqui. Até brinquei, né? Falei, cuidado, eu vou ficar à vontade mesmo. Hein? Então, assim, me senti muito à vontade, agradeço pelo convite. E para vocês, né? Eu quero, claro, agradecer a audiência desse programa, que esse programa possa, né, ser difundido, chegar em muitos lares, muitas pessoas. Então, uma gratidão pelo que vocês irão fazer, né? Mas o que eu quero deixar, minha mensagem central aqui vamos viver a nossa espiritualidade, gente, que é muito mais simples do que a gente imagina, né? Que todos nós temos essa necessidade. E à medida que a gente vive através da conexão, né, e da transcendência, né, nós percebemos o quanto isso traz naturalmente sentido para a gente. Então, que a gente possa viver o nosso sentido existencial. Para que a gente veio viver aqui? E aí, naturalmente, através do exemplo, né, as pessoas... É natural, porque o ser humano é um ser social, né, que busca, né, as redes sociais, né, a gente tira muita selfie daquilo que é legal. Então, naturalmente, quando a gente vive a espiritualidade, isso desperta nas pessoas o interesse de também viver essa espiritualidade. Então, que a gente experimente. E não tem uma fórmula, tem a sua fórmula. Teste, tente, e naturalmente tenho certeza que quem procura acha, e você vai encontrar também. É isso. Muito bem. Agora, Alex, vamos deixar aqui, se for da tua vontade, claro, as suas redes sociais, seu contato, quem quiser buscar o seu trabalho, né, o seu processo terapêutico. Então, fica à vontade para deixar seus contatos. Agradeço a oportunidade também, né? Então, vocês vão me encontrar como Alex Cruanes no Instagram, nas minhas redes sociais, e a minha clínica chama Hipnose Clinic, né? Também, eu tenho um canal no YouTube também, e eu tenho um trabalho chamado Evangelho Terapia, onde está no Spotify, né? E no meu Instagram vocês têm acesso, que são trechos de 10 minutos, onde eu trago conceitos do Evangelho, junto com conceitos terapêuticos, para a gente ir se terapeutizando no nosso dia a dia, no cotidiano. Então é aquilo que Jesus nos falou, que é altamente terapêutico e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então vou ficar muito feliz, né, de você me seguir e interagir comigo nas redes sociais. É isso. Muito obrigado, Alex. Eu é que agradeço, de verdade. Uma história muito legal, muito interessante. Tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas pessoas. E eu tenho convicção que as pessoas que buscam esse programa são pessoas que estão, de fato, querendo algo, buscando algo. Não apenas uma palavra, mas talvez uma experiência, um exemplo, uma inspiração. E também um profissional, alguém que possa ajudá-la, né? Uhum. Então eu quero deixar bem claro que você foi muito autêntico, né? Na forma que a gente conduziu o nosso papo. E porque a gente que entende um pouco de mídia, sabe que infelizmente, né, Ana Clara, tem muito fake por aí. Entendi. Né? E a gente sente quando também o convidado... E aqui é um programa que tenta trazer sempre pessoas que são muito verdadeiras, né? Eu acho que isso é legal e porque a gente respeita muito quem nos assiste, né? Então, muito obrigado pela sua presença. E eu finalizo o programa de hoje, depois dessa grande história, pedindo para você se inscrever no canal. Você não sabe o quanto isso é importante para a manutenção desse projeto, né? Que você compartilhe muito nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que são vários que eu sei que todo mundo tem, né? Então, em vez de ficar lá só passando vídeos pra gente dar risada e outras coisas mais, vamos passar conteúdo de qualidade também. Eu acho que isso é importante, levar um pouco dessa fala de amor universal, né? Essa fala de uma sociedade mais justa, com mais equidade, com justiça social e assim vai. E eu peço para você deixar seu like, né, nos episódios. Tem vários episódios anteriores.
com histórias muito incríveis, que eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas delas. Então é isso, né? Eu conto com você que está me ouvindo aqui no Spotify, ou está nos assistindo no canal aqui do YouTube, ou qualquer outra rede, pela sua audiência e, claro, pela sua fidelidade. Eu vou mandar hoje um beijo especial para uma pessoa que segundo fontes, ela é a nossa fã número 1. É a dona Elizabeth, mãe da Regiane. É uma senhorinha linda, né? Que ela, todo dia de programa, toda segunda e quinta, ela às 18h18, ela pede pra neta ligar a televisão, porque ela quer assistir na TV, o YouTube. E ela fica nos assistindo. Então é como pessoas como a senhora, que já tem uma história, uma vida incrível, que para prestigiar o nosso trabalho e escutar todas as histórias. E é bonitinho porque ela fala assim, eu sou católica, mas eu quero escutar todo mundo, porque todos estão falando de Deus. A senhora é um grande exemplo. Então, dona Elizabeth, um grande beijo de toda a produção e de todos nós aqui do 1818. E Regiane, parabéns pela sua mãe. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. E eu quero desejar a você muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio. Aproveitando essas festas natalinas, eu vou ter aqui umas indicações de livros que vocês podem dar de presente para as pessoas que vocês gostam, ou para vocês mesmos, porque um presente para si mesmo é sempre bom, né? Eu tenho aqui o livro Civilização Maia, História e Pensamento, que é um livro mais focado na questão histórica sobre a civilização maia. Então você tem informações sobre a formação da sociedade, a cultura, a religião. Então é um livro bem legal e ele foi escrito pelo Marcelo Lambert, que está aqui sempre do lado, né, na bancada. Faz parte aqui do nosso projeto. E a outra indicação que eu tenho é um livro que é uma duologia que foi escrita em parceria com o Marcelo Lambert e o Leandro Zermiani, que é o nosso produtor e um exímio fotógrafo. Ele é um fotógrafo muito incrível. E aí o livro ele é todo dividido em textos e imagens. Então, além de ser um livro para a sua mente, também é para a sua vista, porque você vai ver imagens muito bonitas e elas vão conseguir passar várias coisas legais para vocês. E aí o primeiro é Observador Sonhos e o segundo é o Observador em Terras Latinas. Esse aqui foi fruto de uma expedição que eles fizeram para o Peru. Então ele traz fotografias dessa expedição, algumas informações sobre essa expedição. Então ele é mais focado na cultura inca e peruana. Muito interessante também. E aí, como que vocês conseguem fazer para adquirir esses livros? Tem duas formas que são as formas mais fáceis. A primeira é você pode mandar uma mensagem para o número 11 91487 9240. Então, vai estar escrito em algum lugar aqui também na tela. Então, é fácil para vocês verem. Manda uma mensagem lá, fala o livro que vocês se interessaram. Vocês podem perguntar um pouco mais, a gente vai dar as informações. Ou vocês podem mandar uma DM aqui para o nosso Instagram do podcast 1818. Então, são duas formas super fáceis para vocês terem acesso aos livros.